Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro aí do Velho Testamento, em Gênesis, capítulo de número 50. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 50. O verso de número, aleluia, verso de número 20. Gênesis, capítulo 50. O último capítulo do livro de Gênesis. O último capítulo do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. A Bíblia diz assim, Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Só esse versículo. Curve a sua cabeça, põe a mão na sua Bíblia. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. E nós pedimos, meu Deus, o entender e o revelar da Tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, ministrar ao nosso coração. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa fazer assim, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos dando início a esta campanha. Eu vou dar a volta por cima. E nós acabamos de ler um versículo de um texto, onde a Bíblia fala de um momento em que José encontra com seus irmãos, já na terra do Egito. A Bíblia vai dizer que José, ele era um jovem, filho de Jacó, que estava ali junto com seu pai, aprendendo da parte de Deus. A Bíblia diz que José, ele cresceu aprendendo a palavra de Deus junto com seu pai. E os seus irmãos ficavam ali tomando conta das ovelhas, tomando conta dos animais. E José estava ali, um menino crescendo em sabedoria, um jovem crescendo em sabedoria junto com seu pai e crescendo em sabedoria da parte de Deus, crescendo em sabedoria da parte do Senhor. José, ele escolheu estar ali ao lado do pai, aprendendo com seu pai da parte de Deus. Já era um propósito de Deus sobre a vida dele. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Pastor, qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Querer aprender algo da parte de Deus, querer aprender algo da parte do Senhor. Ah, pastor, como assim? A maioria das pessoas hoje tem essa dificuldade. Por que que as pessoas desistem de Deus, pastor? Por que que as pessoas desistem de buscar a Deus? Por que que as pessoas desistem de congregar? Porque as pessoas não querem aprender da parte de Deus, não quer aprender com Deus. A Bíblia vai dizer que José, ele cresceu em sabedoria, aprendendo com seu pai, aprendendo da parte de Deus, ali com seu pai, o pai dele ensinando da parte de Deus para ele. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José tramaram contra ele. Quando o pai de José manda José levar mantimento aos seus irmãos, José era um jovem que estava ali crescendo, aprendendo de Deus, um jovem sonhador, que Deus mostrava muitas coisas para ele em visão, coisa que ele viveu no futuro. Como a maioria de vocês conhece toda a história de José, coisas que ele viveu no futuro, Deus o preparou e mostrou em sonhos. Só que o que eu quero ressaltar esta noite é, muitas das vezes as pessoas podem olhar para a história de José e pensar assim: não, José era um menino inocente, José era um menino que era um jovem inocente. A Bíblia
vai dizer que quando os irmãos de José, quando José ele vê os seus irmãos, ele vai encontrar com seus irmãos com alegria no seu coração. Só que os irmãos de José o recebem com ódio no coração, porque já estava planejando a sua morte, estava planejando a morte de José. Agora, por que José vai encontrar com seus irmãos com alegria no coração? Era porque José era um menino inocente, era um jovem inocente? Não, era porque José estava aprendendo algo da parte de Deus. E uma das coisas que José aprendeu foi não guardar ódio no coração e não guardar maldade em seu coração. E aprendeu não guardar ódio e nem mal no seu coração. E a maioria das pessoas hoje tem a maior dificuldade disso, de deixar o coração puro, de não guardar maldade no coração. E é isso que nós temos que fazer, amados. Nós precisamos nos libertar das maldades deste mundo. Nós precisamos nos libertar das maldades deste mundo, das maldades que este mundo oferece. Porque os irmãos de José estavam com o coração cheio de ódio. Já estava ali pronto para querer matar ele. Mas José não tinha ódio no seu coração. E a Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos a um mercador, jogou ele no poço, tentou matar, como você conhece a história, tentou matar José, mas não mataram, tiraram José do poço, vende para um mercador ali, um comprador de escravo, leva José para o Egito e vende ele como escravo. E José começa a trabalhar no Egito como escravo. Mas a Bíblia vai dizer que diante de tais circunstâncias, diante de tanto sofrimento que José passou na terra do Egito, mesmo assim José não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu a fé em Deus, porque ele acreditava na promessa de Deus, ele acreditava na palavra, e ele acreditava que Deus poderia mudar a história dele, que Deus poderia mudar a história dele. Ele de maneira nenhuma, José perdeu a fé. E quantas são as pessoas que têm perdido a sua fé em Deus, porque pediu Deus algo e Deus não fez acontecer, porque pediu Deus para que Deus fizesse o milagre acontecer, e muitas das vezes Deus ainda não realizou o milagre, e por isso desiste. Quantas são as pessoas que têm desistido de Deus, porque simplesmente têm buscado Deus algo, ou às vezes até alcançou algo de Deus, mas o que ele queria de Deus era só o milagre, e por isso desistiu. A Bíblia diz que José, diante de tais circunstâncias, a maioria de vocês aqui conhece a história dele, sofreu no Egito, foi escravo, padeceu ali, mas mesmo assim ele continuou firme. Ele continuou com a sua fé firme em Deus. E é isso que nós temos que fazer, amados. Mesmo diante de situações, eu não conheço a história de nenhum de vocês. Eu não conheço como é o proceder de vocês. Não conheço as suas lutas e nem as suas dificuldades. Mas ouça isso aqui. Deus, Ele é o Deus que conhece a sua luta. Deus, Ele é o Deus que conhece as suas dificuldades. Deus, Ele é o Deus que conhece as suas necessidades. E Ele é o Deus que pode mudar essa história aí. Ele é o Deus que pode fazer você dar a volta por cima. Porque a Bíblia vai dizer que José padeceu. A Bíblia vai dizer que José ficou ali sofrendo no Egito, mas ele de maneira nenhuma, ele perdeu a sua fé em Deus. E muitas das vezes, as pessoas diante de situações difíceis, ele acaba perdendo a fé. Às vezes a pessoa diz: não, eu estou vivendo uma luta, estou passando por uma dificuldade, e parece que essa luta não vai passar. A Bíblia vai dizer que José, ele ficou ali 13 anos sofrendo no Egito. Foi escravo, trabalhou como escravo, foi preso, continuou preso, mas Deus transformou a história de José. Deus fez com que José desse a volta por cima
E ouça isso aqui, amado. E talvez você diz: pastor, eu queria tanto dar a volta por cima, eu queria tanto sair desta situação, ou deste cenário que eu estou vivendo, eu queria tanto que as coisas mudassem. Ou muitas das vezes você diz: eu já estou até pensando em desistir diante desta situação. Ouça isso aqui, não desista, porque o Deus que fez com que José desse a volta por cima é o mesmo Deus de hoje, que pode fazer com que você possa vencer esta situação e contar a sua vitória, amados. O Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele não mudou. Ouça isso. O Deus que mudou a história de José, Ele é o mesmo Deus que pode mudar a sua história. Ele é o mesmo Deus que pode mudar a história da sua vida. O Deus, Ele é o mesmo. José, quando ele encontra com seus irmãos, que nem a Bíblia vai dizer aqui, mesmo ali, quando ele encontra com seus irmãos, ele não guarda ódio no coração, ele perdoa. Eu quero falar para vocês aqui, dentro de alguns instantes, alguns pontos importantes para que possamos dar a volta por cima na nossa caminhada para com Deus, na nossa caminhada na fé. O que é que nós temos que fazer para dar a volta por cima? O primeiro ponto é ouvir a voz de Deus. Você quer dar a volta por cima? Você quer mudar o cenário? Você quer contar a sua vitória? Então ouça a voz de Deus. Para de ouvir a voz do inimigo. Para de ouvir a voz de quem diz que você não vai vencer. Para de ouvir a voz de quem diz que você não vai conseguir. Para de ouvir a voz de quem diz que a vida do seu filho não vai mudar. Para de ouvir a voz de quem diz que a sua família não vai mudar, que o seu marido não vai mudar. Para de ouvir estas vozes e ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Para de ouvir a voz, talvez dos seus amigos, daqueles que diz: não, a sua vida não vai mudar se você continuar na igreja. Não, a sua vida não vai mudar se você continuar indo para a igreja. Para de ouvir essas vozes e ouve a voz de Deus. José, ele ouviu a voz de Deus. José, ele era guiado por Deus, amados. Ele era guiado por Deus, ele ouvia a voz de Deus através de quê? Da palavra, através dos ensinamentos. Ele ouvia a voz de Deus. Talvez você diz: pastor, eu nunca vi a voz de Deus zoar. Eu nunca ouvi a voz de Deus no meu quarto, eu orando, pastor. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca vi, pastor, eu na igreja, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas quantas são as vezes que você tem ouvido Deus falar contigo através da palavra dele? Aleluia. Quantas são as vezes que você tem ouvido Deus falar através da palavra dele? Quantas vezes Deus tem falado comigo através da palavra dele, Deus? A Bíblia diz que José, ele ouvia, ele seguia ali a voz de Deus, ele ouvia a palavra de Deus. Como pastor? Porque ele acreditou que Deus ia tirar ele daquele cenário. Ele acreditou que Deus ia mudar a história dele. E é isso que nós temos que fazer, amado, dar ouvido à voz de Deus. As lutas que José passou ali, as crises que José passou ali, os conflitos que José passou ali, nada disso fez com que ele parasse. Talvez você diz: pastor, eu tenho vivido tanta luta, eu tenho passado por tanta luta, pastor. Não desista, amados. Não desista, porque Deus, ele pode te dar a vitória. Talvez você diz: pastor, eu tenho vivido tantos conflitos na minha vida, que só eu e Deus sabe dos conflitos que eu tenho enfrentado. Talvez você diz: pastor, quando eu estou só, no meu íntimo ali, quando eu estou só, é tantas coisas, é tantos conflitos que eu tenho enfrentado, pastor.
Eu quero dizer para você nesta noite: não desista, porque Deus, Ele pode te dar a vitória. Deus, Ele pode te tirar desta situação, porque Deus é Deus. Talvez você diz: eu estou enfrentando conflitos. José enfrentou conflitos difíceis na vida dele no Egito como escravo, mas ele não desistiu. E eu quero dizer para você: o segredo não é você desistir. Pastor, é tantos conflitos, é tantas vozes que eu tenho ouvido me mandando desistir. Não desista, não desista, porque Deus é contigo. Não desista, porque Deus está contigo nesta luta. Não desista, porque Deus está contigo. José enfrentou esses conflitos, essas lutas. Talvez você diz: pastor, eu tenho vivido tantas crises. José passou por crises difíceis. Quantas são as pessoas que estão sendo vítimas de crises de ansiedade? Eu quero dizer para você: por mais forte que seja a crise de ansiedade que você tem vivido, o Deus que você serve é muito maior do que tudo isso. O Deus que você busca é muito maior do que tudo isso. Deus, Ele pode mudar essa história. Deus, Ele pode mudar esse cenário. Talvez você diz: pastor, eu tenho vivido tantas crises que só eu e Deus sabe. O meu amigo não sabe, o fulano não sabe, o ciclano não sabe. Mas ei, Deus, Ele sabe, e Ele pode mudar a sua história. José, ele enfrentou tudo isso, mas ele não desistiu. Talvez você diz: eu tenho vivido tantas pressões. José foi pressionado. Se você for ver na Bíblia, José, ele foi pressionado pela mulher de Potifar a pecar, a sair da presença de Deus. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele continuou com a fé dele em Cristo. Talvez você diz: pastor, eu tenho vivido tantas pressões. José, quando ele foi chamado da cadeia, que foram buscar ele para interpretar o sonho de Faraó, quando José ele chega na sala do trono, diante do rei, ele foi pressionado como pastor. Ele foi pressionado pelas pessoas para que ele se curvasse diante de quem? Diante de Faraó, diante do rei. E naquela época, curvar não era só sinônimo de respeito, mas naquela época, quando as pessoas se curvavam diante de um rei, era uma adoração àquele rei. E José disse: eu não me curvo, e não me curvo diante dos homens, e não adoro homens, eu me curvo diante de Deus. Talvez você diz: pastor, eu tenho sido pressionado para desistir do meu chamado. Talvez você diz: pastor, eu tenho sido pressionado para sair da presença de Deus. Talvez você diz: pastor, os meus amigos, aqueles que se dizem ser amigos, estão me pressionando para me sair da igreja. Talvez você diz: pastor, aqueles que se dizem ser meu amigo, estão me pressionando para me sair da presença de Deus. José foi pressionado para sair da presença de Deus, mas ele não saiu. Ele não saiu. Não dê ouvido a isso, amado. Continue firme. Continue firme na presença de Deus. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é poderoso. O segundo ponto é não ser governado pela dor ou pela situação difícil. José, ele não foi governado pela dor. Ele sofreu. José não sofreu dor, pastor, sofreu. Porque José, ele foi preso. José, ele trabalhou como escravo. Ele passou ali um tempo na cadeia. José foi preso, mas ele não deixou ser governado pela dor e pela situação difícil. Ele continuou sendo governado por Deus. Ele buscava, ele orava, ele buscava a presença de Deus. Talvez você diz: pastor, a dor é grande. Talvez você diz: pastor, a situação é tão difícil, porque o senhor não sabe como é que é a situação. Não seja governado pela dor. Não deixa que a dor que você está passando agora
ou o problema que você está enfrentando agora, te governe ou fale mais alto na sua vida. Deixa Deus falar mais alto. Dê espaço a Deus falar mais alto na sua vida, que você vai ver o agir de Deus acontecer. Você vai ver Deus operar sobre a sua vida. Você vai ver Deus trabalhar. José ficou ali 13 anos de angústia e de sofrimento no Egito. Mas diante desses 13 anos, ele não se curvou diante da dor e do sofrimento. Ele continuou firme, acreditando que Deus ia tirar ele daquela situação, que Deus ia fazer ele dar a volta por cima. O segundo passo é você não se curvar à dor. Não se entregue à dor. Não se entregue à situação difícil. São muitas as pessoas que muitas das vezes dizem: não tem mais jeito, a situação aqui acabou. Quantas são as pessoas que diante de situações difíceis têm achado que a saída é a morte, têm tirado a própria vida. Mas ouça isso aqui, amado. José, ele ficou 13 anos sofrendo, mas em momento algum passou pela sua cabeça em ele se matar ou tirar a sua vida, porque ele confiava que Deus ia tirar ele daquela situação. E hoje não é diferente, porque o Deus de José, ele é o mesmo Deus de hoje. O Deus de José é o mesmo Deus que eu e você buscamos hoje, amados. Então nós não podemos desistir, nós temos que continuar confiando. Nós não podemos curvar diante da dor, diante da situação difícil. Para a gente orar, terceiro passo que eu falei que era 3 pontos importantes: escolher perdoar. Aleluia. Você quer dar a volta por cima? Então escolha perdoar. Escolha perdoar. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 45, verso 4. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente orar. Gênesis 45. Gênesis 45, verso 4. José ele escolheu perdoar. Aleluia. José ele escolheu liberar o perdão. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 45, verso 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha o que José disse para seus irmãos: não precisa vocês carregar sentimentos de culpa, porque eu te perdoo, eu perdoo cada um de vocês, porque para conservação da vida Deus me enviou primeiro. Ouça isso aqui, amado. Quantas são as pessoas que não têm conseguido perdoar? E quando você não consegue, quando eu e você não consegue perdoar, o que vai acontecer, pastor? Quando não perdoa, está limitando. Quando eu e você não consegue perdoar, nós estamos limitando o agir de Deus sobre as nossas vidas. Quando a pessoa não consegue liberar perdão, ele está limitando de Deus fazer o milagre acontecer na vida dele. Ele está limitando porque ele não consegue liberar o perdão. Agora, quando você consegue liberar o perdão, quando você consegue perdoar, você está dando espaço para Deus agir e fazer o milagre acontecer. Você quer dar a volta por cima? Você quer ser um vencedor? Então escolha perdoar. Escolha liberar o perdão. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o quanto isso doeu em mim. É porque o senhor não sabe, pastor, o que fizeram comigo. Ouça isso aqui, amados.
Nós precisamos entender algo na presença de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, nós temos que aprender a perdoar. Quantas são as pessoas que estão perdendo tempo em buscar provar que Ele está certo? Quando eu e você ficamos tentando provar que estamos certos, nós estamos perdendo tempo. Agora, quando você libera o perdão, você está liberando o acesso para Deus fazer o milagre acontecer sobre a sua vida. Eu volto a repetir, não sei o que aconteceu com você, mas eu só sei de uma coisa, que quando você liberar o perdão, você vai ver Deus agir sobre a sua vida. Você quer dar a volta por cima? Então ouça a voz de Deus. Você quer dar a volta por cima? Não seja governado pela dor. Você quer dar a volta por cima? Então decida liberar o perdão. Decida perdoar, que você vai conseguir alcançar o milagre. José fez tudo isso e Deus o abençoou tremendamente sobre a terra do Egito. Deus o abençoou. Ah, pastor, mas José só perdoou os irmãos dele quando José encontrou com seus irmãos. Não, há muitos anos atrás, antes dos irmãos ir procurá-lo no Egito como governador, já José dentro de si já tinha liberado o perdão para os seus irmãos. Dentro de si ele já tinha perdoado os seus irmãos. Quando ele encontra com seus irmãos, ele só confirma o perdão. Ele só confirma o perdão. Então entenda isso. Você quer que Deus age sobre a sua vida? Então comece a buscar a Deus de maneira diferente, de maneira que agrade a Ele. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Aleluia. Queridos, aí mesmo aonde você está, põe a mão no seu coração, fecha o teu olho neste momento, eleva o teu pensamento a Deus. Eu volto a repetir aqui, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, aleluia. Eu não sei o que tem passado com você. Eu não sei o que você tem vivido até aqui. Mas eu sei de uma coisa, Deus Ele sabe. Aleluia. E nesse momento eu quero convidar você a abrir o seu coração. Você vai fechar os seus olhos da carne, você vai abrir os seus olhos espirituais. Não se preocupe com essa pessoa que está do seu lado. Aleluia. Não se preocupe com esta pessoa que está atrás de você ou quem está na sua frente. Esse momento é seu com Deus. Aleluia. Esse momento é seu com Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Peça aos obreiros, pastores, que me ajudem em oração. Aleluia. Não se preocupe em sair daqui, meu irmão. Não se preocupe em ir embora. Esse momento é seu com Deus. Esse momento é seu com Deus. Abre o seu coração. Aleluia. Talvez você diz: eu quero sair deste cenário, eu quero sair desta situação. Aleluia. Abra o seu coração para Deus. Aleluia. Abra o seu coração para Deus. Talvez lá no passado você foi maltratado por alguém. Talvez lá no passado alguém te fez sofrer, e você precisa liberar o perdão. Aleluia. Esse é o seu momento. Aleluia. Esse é o seu momento. Deus se faz presente na casa. Deus, Ele se faz presente neste lugar. Começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Talvez você diz: eu quero dar a volta por cima, eu quero contar minha vitória. Aleluia. Abra o seu coração para Deus neste momento, amados.
Esse momento é seu com Deus. Esse momento é você e Deus. Esse momento é seu com Deus. Aleluia, Deus santo, Deus poderoso. Eleva o teu pensamento ao Senhor. Enquanto eles louvam a Deus com esta canção, você vai fazer uma reflexão sobre a sua vida. E você vai falar com Deus. Aleluia. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo, não saia da presença dEle. Não saia da presença dEle. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo neste lugar. Aleluia. Tu és minha porção. Adore a Ele. Tu és a minha herança. Adore a Ele nesta noite. Tu és o meu socorro. Oh, aleluia. Nos dias de tribulação. Aleluia. Mesmo que meus pais me deixem, Aleluia. mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Tu és minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que a Senhor é maravilhoso neste lugar. O Senhor é maravilhoso em nosso meio. que não haja alimento nos Aleluia. campos, eu me alegrarei em ti. O nosso Deus se faz presente neste lugar. Talvez você diz: pastor, eu anseio em dar a volta por cima. Talvez você diz: pastor, eu preciso perdoar alguém. Esse é seu momento de você e Deus. Nós vamos orar por você nesta noite. Você não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Esse é seu momento.
Esse é seu momento com você e Deus. Esse é seu momento na presença do Senhor. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe com as pessoas que estão nos corredores da igreja. Esse é o seu momento com você e Deus. Abra o seu coração e comece a falar com Deus. Talvez é algo que tem te deixado preso. Talvez é algo que tem te deixado sofrer. Abra o seu coração para Deus. Comece a falar com Ele agora. Oh Papai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, nesta noite aqui está a tua igreja, diante da tua presença, Pai. Eu não conheço, meu Deus, a vida de nenhum deles, mas o Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus que conhece o coração. Meu Deus, talvez alguém fez esta pessoa sofrer no passado. Talvez alguém fez esta pessoa sofrer no passado, e essa pessoa precisa liberar o perdão. Meu Deus, e nesta noite eu peço ao Senhor, começa a entrar em providência, Papai querido. Começa a tocar sobre a vida desta pessoa. Permita que esta pessoa consiga liberar o perdão. Permita que esta pessoa consiga liberar o perdão, ó Pai, para alcançar do Senhor o milagre, ó Deus. Ó Papai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, no nome de Jesus, toca sobre a vida de cada um nesta noite, ó Pai. Meu Deus, começa a fazer o milagre acontecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de milagre, porque o Senhor é o Deus que promete, porque o Senhor é o Deus que cumpre, o Senhor é o Deus que conhece o coração de cada um, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai, faça um milagre acontecer sobre a vida desta pessoa, ó Deus. Permita, ó Pai, que esta pessoa alcance do Senhor o milagre, ó Pai. Permita, meu Deus, que esta pessoa alcance do Senhor a libertação, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que essa pessoa venha ser liberta, Pai, de toda maldição. Que toda maldição que foi lançada contra a vida desta pessoa, que venha ser caído por terra, Pai, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós repreendemos, ó Deus, Pai querido, e nós profetizamos o milagre sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Coloca as suas duas mãos no alto da sua cabeça, e você vai dizer comigo: meu Deus, fala com fé, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda palavra de maldição que foi lançada contra a minha vida. No nome de Jesus, eu repreendo todo mal que se porventura foi lançado contra a minha vida. No nome de Jesus, eu dou uma ordem que todo mal, no nome de Jesus, tire a sua mão e diz: sai, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Isso, respira fundo e começa a agradecer a Deus pelo seu milagre. Graça nós te damos, ó Deus. Obrigado, Papai querido, aleluia, no nome de Jesus. E você que crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Não sente agora, queridos, não tenha medo. Não tenha medo, toma posse do milagre. Toma posse do milagre, não tenha medo da situação. Por mais difícil que seja, não tenha medo. Deus, Ele pode fazer você dar a volta por cima. Ele pode fazer você contar a vitória. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós já estamos chegando na parte final. Domingo nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Não fique em casa, venha participar do Bom Dia Espírito Santo. Venha se encher da presença de Deus. Venha se encher do Espírito Santo de Deus. Domingo à noite é o culto da Sagrada Família. Venha buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus. Nesse momento eu quero chamar a Flávia aqui, vamos orar por ela. Está aniversariando hoje, no nome de Jesus. Vamos estar pedindo Deus para que Deus possa estar abençoando a vida dela poderosamente. E creia no seu milagre, amados. Creia na sua bênção, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos aqui para o altar. Vamos orar pela Flávia, no nome de Jesus. Isso.
Pai querido, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, apresentamos ao Senhor a vida da tua filha, Pai, meu Deus, que completa mais um ano de vida neste dia de hoje, ó Deus. Pai, abençoe a tua filha tremendamente, ó Deus, cubra ela com teu manto sagrado, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, ó Pai, que onde ela colocar a planta dos pés dela, meu Deus, que os anjos do Senhor venham estar com ela, Pai, que o Senhor possa multiplicar esta data, meu Deus, por muitos e muitos anos na vida dela, Pai, meu Deus, que cada sonho, cada projeto que o Senhor possa realizar sobre a vida dela, Pai, meu Deus, nós oramos, apresentamos a tua filha ao Senhor, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vamos cantar os parabéns no nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, está encerrado. Vire para o seu irmão que está ao seu lado. Deseja a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Sucesso. 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.